Fala aí pessoal, estamos de volta com mais um vídeo emocionante e hoje vamos falar de um livro um pouco menos lido, muito citado e pouco lido pela humanidade, que é a Teogonia de Hesíodo. Então vamos tratar hoje sobre as origens da mitologia. Está preparado? Então vamos nessa. Hesíodo, assim como Homero, são autores fundadores que a gente interpreta da mitologia grega e, por conseguinte, da mitologia greco-romana, né? Porque os romanos acabaram bebendo bastante da fonte grega para sua própria mitologia. E são obras de uma época que nós chamamos de período arcaico, né? E aí a de Homero inaugura o período homérico, né? Que são produzidas não para serem lidas na época em que foram concebidas, mas eram fruto de uma cultura oral. Então era muito importante nessa época a figura dos aedos, aqueles que recitavam os poemas, né? E os poetas acabam até, segundo os estudiosos, tendo aí uma imagem muito ligada às divindades. O ato de proferir esses poemas, principalmente míticos, era atribuído a uma ligação divina, né, com os aedos. Aí vem a ideia de vates, né, que eram os poetas, então, investidos desse poder divino da palavra cantada. A gente tem algumas formas rítmicas poéticas, das quais podemos tratar em outros vídeos, mas um exemplo é poesia lírica, porque nós acreditamos que essas poesias, esses versos eram recitados ao som da cítara, né? Um instrumento bastante característico da Grécia Antiga, e antes da cítara, a lira, né? Por isso poesia lírica. Quando nós falamos da Teogonia de Hesíodo, nós falamos de um texto de mais ou menos 2.700 anos, né? Por isso, uma obra que eu trago hoje um pouco diferente das que a gente tem contato da literatura pop ou da literatura atual, né? Cenoura pulando ali nas coisas. O termo teogonia se refere à origem dos deuses. Escrito por Hesíodo, na verdade composto por Hesíodo, né? e registrado em forma escrita posteriormente, nós temos a origem dos titãs e também a guerra de Zeus contra Crono, né, ou Cronos, que deu origem aos deuses olímpicos, né? Então nós temos aqui a explicação a respeito da origem dos deuses e alguns episódios do início da geração dos deuses olímpicos, que é a guerra de Zeus contra os titãs, depois a gigantomaquia, né? A guerra de Zeus contra os titãs é a titanomaquia, e a guerra de Zeus contra os gigantes, logo após a derrota dos titãs, que é a gigantomaquia. E mais alguns episódios, como a história de Prometeu, né? e a descrição do Tártaro, que é o inferno que seria, né? Traduzindo também com todas as ressalvas do universo, seria o inferno, né? O mundo dos mortos dos gregos, bem como dos romanos também. Então, a Teogonia de Hesíodo que eu trago para vocês hoje é uma edição aqui da editora Iluminuras e da coleção Biblioteca Pollen, né? Que é uma obra bilíngue. Então, de um lado da página nós temos o texto original em grego clássico, né? E ao lado o texto em português, né? Traduzido por um professor da USP, o professor Já Torrano, que também traz nessa edição um estudo bastante pesado, bastante profundo, sobre possíveis interpretações da teogonia. Portanto, eu já adianto que essa não é uma obra pela qual talvez você deva começar se você está pensando, se você gosta de mitologia, né? Se você está pensando em conhecer mais mitologia, talvez seja uma obra que assuste um pouco, principalmente se você for ler esse estudo que antecede o texto grego em si. Mas eu encorajo vocês
a que leiam em algum momento, ou se arrisquem mesmo. Às vezes esse livro é um ponto de partida aí para você visitar outras obras, não é? Então vale a pena dar uma olhada, mas só um pequeno alerta aí para você não se assustar, porque é um texto um pouco pesado. E outra ressalva que eu faço aqui é que você não vai encontrar na Teogonia de Hesíodo aquelas histórias famosas da mitologia que geralmente a gente gosta, né? Então, histórias de raptos amorosos, histórias de Perseu, Medusa, o Pégasus e criaturas várias da mitologia, ou aquelas peripécias do deus Apolo, de Hermes, né, de Baco. Então, essa é uma obra que fala do nascimento deles. Então, aqui você encontra menções muito rápidas a cada um desses deuses e como é que eles nasceram. Então, basicamente, é isso. E, às vezes, o nascimento é só a citação, assim, de filho de quais deuses um determinado deus ou uma determinada criatura seria, tá? Então, nós não temos as aventuras aqui. Como eu disse, tem a aventura do nascimento de Zeus, ali tem uma pequena historinha, e há algumas histórias que narram como é que Zeus se tornou o rei dos deuses, né? Então, como eu disse, você tem essas histórias. Agora, outras narrativas mitológicas, que são geralmente aquelas que a gente com as quais a gente está mais acostumado, aí você tem que buscar em outras obras que ao longo dos vídeos eu vou indicando aqui. Já deixa nos comentários aí se você gosta de mitologia e quais deuses te interessam mais ou quais criaturas, que com o tempo eu vou trazendo aqui no canal também algumas obras, algumas discussões sobre isso, tá bom? Muito bem, então falando da Teogonia, né, o que ela traz aqui de interessante? Então é uma obra religiosa dos gregos e ela nos dá um aspecto em 4 dimensões, digamos assim, né? Então uma primeira dimensão dessa obra é a dimensão da linguagem como manifestação divina. Então, como eu disse a vocês, os poetas são vistos em muitos textos como representantes das divindades, como aqueles que falam diretamente em nome das musas, ou que são tocados pelas musas, né? E esse aspecto é muito importante, então, nessas obras. E aí você vai observar que a Teogonia começa com justamente uma menção às musas. É o próprio Hesíodo que fala, né, ele narra rapidamente aqui, que ele estava passeando ali pelas bases do Monte Helicon, quando as musas o chamaram ali rapidamente, né? Vem aqui, Hesíodo, e aí o ensinaram a cantar, né? Tipo uma aula instantânea de canto, já transformando Hesíodo num elo, então, das musas com a humanidade. E a ferramenta para esse elo é a música, né? Ou o poder de cantar os versos em nome delas. Então existe uma introdução, né? Um proêmio aqui, que é um verdadeiro hino às musas. E isso caracteriza muitas obras greco-romanas, principalmente da poesia. Existe ali uma invocação às musas, e nessa obra tem uma outra coisa interessante. O próprio Hesíodo nos diz que você deve começar uma poesia invocando as musas e deve terminar também falando sobre elas. E você vai ver que a Teogonia segue exatamente esse caminho. Os últimos versos, assim como os primeiros, são também dedicados às musas, tá? Elas ocupam um lugar bastante importante nessa obra e acabam servindo como fonte histórica também. Existem muitas versões, por exemplo, de quantas musas existem, se são 9, se são 7, se são 6. E aqui a versão do Hesíodo é de que são 9 musas, né? Então ele deixa claro aqui que são 9 musas, né? Fala os nomes delas aqui, né? Mas, de novo, não tem historinhas das musas aqui. Você vai encontrar essas historinhas em outras obras, né? E aí ele narra
então, nessa primeira dimensão, a palavra como um elo com a divindade, então a importância do texto, né, do que se fala. E aí vem uma esfera dos deuses como algo inominável, porque existia um conjunto de divindades, principalmente aquelas ligadas ao mundo dos mortos, a Hades, os seres que protegem ou vigiam Hades, como o Cérbero, né, o cão que vigiava também o mundo dos mortos. São seres que você não deve falar o nome, porque você pode acabar invocando esses deuses. Então ele deixa claro aqui também essa questão do cuidado que se deve ter com a palavra. Os gregos, os romanos acreditavam bastante nisso. Claro que eu estou generalizando aqui quando eu falo os gregos, os romanos, né? Mas se você pegar um certo grupo de obras de autores gregos e romanos, você encontra essa tônica do cuidado que se deve ter com as palavras. E aí a menção aos deuses com certeza passa por esse cuidado, né? Então tem deuses que você não quer invocar. E tem outros que de repente você até gosta deles, mas você fala o nome, o deus desce ali bravo porque você ficou chamando ele à toa. Então existe um pouco dessas explicações ali no começo da obra, né? A outra instância da teogonia pode ser entendida como a noção mítica da verdade como revelação divina, como revelações divinas, que aí segue também o conjunto de significados do termo aletheia, né, do grego, que seria uma verdadeira epifania das musas. Então, quando o poeta canta, ele traz fatos do passado, do presente e do futuro. Então existe essa crença de que por meio dos versos, né, é como se o poeta estivesse tomado pelas musas e ele ganhasse o poder de narrar, né, episódios que ainda estão por vir ou revelar questões do passado que sejam importantes. Outra noção da teogonia é o tempo como manifestação divina. O próprio fato de você ter um titã, né, Cronos, que é o titã do tempo, e a situação que rege ali o reinado de Crono, é algo que mostra como o próprio tempo, o transcorrer do tempo é algo divino, e é prova da presença também dos deuses e das divindades. Então na teogonia você observa ao longo dos versos, em diversos momentos, essa relação do tempo com a divindade, do controle do tempo pelas divindades, não é? E por fim, a noção do mundo, né, como um conjunto único que compõe, numa espécie de harmonia entre as funções de cada deus, a própria composição do mundo em sua unidade e ao mesmo tempo sua multiplicidade, como provas da existência dos deuses. Uma obra muito interessante, é curtinha, né? Se você pegar aqui o de texto mesmo dessa edição de teogonia mesmo, nós temos 28 páginas, né, de texto em português, 28 páginas de teogonia. O próprio estudo do Jatorrana é bem maior do que o próprio texto da teogonia. Porém, como eu disse, tanto a introdução como o texto da teogonia são textos de uma compreensão talvez um pouco mais demorada. Então você tem que ler com paciência, com tranquilidade, talvez ler um pouquinho por dia, né, e refletir sobre o que você leu. É o clássico momento aí do ócio criativo, né? O ócio, que é um conceito grego, que os romanos também vão discutir, aí o otium, né, do latim, que gerou o ócio em português. Hoje uma palavra com um sentido negativo. Quando a gente fala de ócio, a gente fala de tempo sem, né, seria assim, tempo à toa, não é? Mas para os gregos, o ócio criativo é o tempo que você reserva do dia para refletir sobre a vida, sobre algo que você leu, sobre os rumos da cidade, né? Os governantes das cidades-estado gregas, eles praticavam o ócio, aqueles considerados cidadãos eram membros da elite, então eram os eupátridas, né? No caso de Atenas, e aí cada cidade nomeia de um jeito, mas essa elite
para se dedicar à política, eles entendiam que era necessário o ócio, quer dizer, um tempo de reflexão. Hoje, nessa sociedade de avanço tecnológico muito veloz, essa crença mítica na tecnologia e no avanço técnico, né? Parece que as pessoas têm menos tempo de ócio criativo, né? Tem menos tempo para refletir sobre a própria vida. Então, talvez seja uma boa oportunidade para você praticar o seu ócio, se aventurar aqui na Teogonia. Quer saber as origens dos deuses, então? Tá aqui a Teogonia de Hesíodo. Existem outras edições, né? Essa eu achei bastante sólida, bastante interessante, por isso que eu trouxe aqui para o canal. Mas me diga aí, você já leu a Teogonia? Já leu outra edição? Já falou de mitologia hoje com alguém aí? Então, deixe sua contribuição aí para a gente debater e falar de mais mitologias nos outros vídeos do canal. Valeu, gente, muito obrigado, até a próxima.